7 sinais de que você pode ser um herói cósmico. O desejo de heroísmo é natural, e admiti-lo, honesto. Se todos admitissem, isso provavelmente liberaria uma força reprimida, que seria devastadora para sociedades como elas são agora. Disse Ernest Becker. O heroísmo cósmico contrasta fortemente com o heroísmo cultural. O heroísmo cultural, em geral, é o impulso passivo de homens medíocres que seguem obedientemente e reclamando as regras ultrapassadas do sistema em que nasceram. Heróis culturais jogam pelo seguro, apenas passando pelos movimentos de ser um peão no tabuleiro de xadrez da sociedade. Eles preenchem cega e reflexivamente os papéis clichês que a sociedade lhes oferece. Jogador de futebol, soldado, policial, vendedor, etc. Seu heroísmo é alimentado com pedaços de valores paroquiais. De fato, seu heroísmo é uma ignorância do próprio impulso do heroísmo. O heroísmo cósmico, em contraste, é uma aguda consciência da necessidade humana de validar nosso senso de valor pessoal dentro de um esquema cósmico por meio de nossas próprias contribuições criativas para reconciliar a morte e a ansiedade. Heróis cósmicos jogam dentro e fora das regras da sociedade. Eles preenchem os papéis culturais de forma ponderada e questionadora, vestindo-os e descartando-os sem apego. Seu heroísmo é carregado de significado e autocriado por meio de uma corajosa autossuperação. Seu heroísmo é uma consciência aguda do valor do próprio heroísmo. Falarei agora dos 7 sinais de que você pode ser um herói cósmico. 1. Você superou suposições impostas culturalmente e alcançou um estado de admiração. Ernest Becker disse: se tivéssemos que remover esse disfarce maciço, os bloqueios de repressão sobre as técnicas humanas para ganhar glória, chegaríamos à questão potencialmente mais libertadora de todas, o principal problema da vida humana. Quão empiricamente verdadeiro é o sistema de herói cultural que sustenta e impulsiona os homens? Você se tornou um místico criador de significados na periferia. Você é um guardião da periferia por excelência. Prometeus é o seu copiloto. Você se atreve a desafiar a compreensão cultural do heroísmo, libertando-se de sua zona de conforto e tentando roubar o fogo, novo conhecimento, dos deuses, verdade cósmica, e depois ousa compartilhá-lo com sua cultura, para estender a zona de conforto ainda mais. Você está em constante estado de admiração ao entrar e sair da sociedade. Lá fora, longe das coisas do homem, você é humilhado pelo grande mistério, mesmo sendo uma fonte para sua libertação. Dentro da civilização, dentro do mundo dos homens, você canta e dança, mas faz do seu jeito, como um catalisador para mudanças progressivas e criativas. 2. Sua autoanálise formou uma interseção entre ciência e espiritualidade. Como Carl Sagan disse, a ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, é uma fonte profunda de espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar em uma imensidão de anos-luz, e a passagem das eras, quando compreendemos a complexidade, a beleza e a sutileza da vida, então esse sentimento elevado, esse sentimento de euforia e humildade combinados, é certamente espiritual. Você é um explorador cósmico tentando entender as coisas estelares dentro de você, e está ciente de que a fronteira mais atraente de nosso tempo é a consciência humana. Você integra ciência e espiritualidade através de uma espécie de mitologia científica auto-infligida. Sua visão lembra aos outros de sua interconexão com o eu interior, uns com os outros, e com a Terra. Você é a personificação científica da espiritualidade da Terra, equilibrando lógica e razoavelmente o cosmos e a alma humana. Sua ciência auto-interrogante flexível é um convite à iniciação espiritual, representando o processo cíclico de morte-nascimento e renascimento do ego individualizado, reconciliando seus aspectos de morte e sombra em uma auto-realização adicional. 3. Você está em sintonia com seu eu simbólico. Se você está desprogramado no projeto cultural causa sui, então você tem que inventar o seu próprio.
Você não vibra no tom de ninguém. Você vê que as invenções daqueles ao seu redor são uma mentira, uma negação da verdade. Uma pessoa criativa torna-se então, na arte, na literatura e na religião, o mediador do terror natural e o indicador de uma nova maneira de triunfar sobre ele. Ele revela a escuridão e o pavor da condição humana e fabrica sobre ela uma nova transcendência simbólica. Esta tem sido a função do desviante criativo desde os xamãs até Shakespeare. Disse Ernest Becker. Você é uma simulação de imortalidade andando, falando e rindo. Você superou a ansiedade da morte e transformou o medo em coragem criativa. Suas práticas simbólicas o ajudam a criar uma autoestima forte, o suficiente para continuar diante de sua angústia existencial. Mas, você entende esta importante advertência. Cuidado com o criador de símbolos, não leve seus símbolos ao pé da letra. Você é sincero com sua autoexpressão simbólica, mas nunca é sério. Como tal, você tem um distanciamento saudável de sua autorrevelação artística, o que libera para mais desvelamento e para mais transcendência simbólica. 4. Você tem uma predisposição para a harmonia que sustenta a vida, moderação. Como Ernest Becker disse. Neste tipo de ontologia de imanência, o que estamos descrevendo não é uma criatura que se transforma e que transforma o mundo por sua vez de maneiras milagrosas, mas sim uma criatura que toma mais do mundo para si e desenvolve novas formas de coragem e resistência. Você é capaz de se adaptar às muitas vicissitudes da vida, porque você não é mais uma vítima do mundo, você é o mundo. Você se perdeu no terror de sua própria existência tantas vezes que foi encontrado. Sua autodescoberta é cíclica. Perdido, encontrado, reencontrado, semelhante a um ciclo invertido de nascimento, morte e renascimento. Você bateu contra a dura e fria verdade de sua própria mortalidade como uma parede inquebrável, mas você é mais forte por isso, mais afiado, mais robusto. Você se aprimorou na proporção áurea e na média áurea. Menos frágil espiritualmente, você esmaga existencialmente a religiosidade finita e os chavões paroquiais. Menos politicamente precário, você se mantém moderadamente distante, e ri dos jogos finitos, e muito sérios de homens medíocres, que se atrapalham com o falso poder. 5. Você é capaz de se envolver criativamente entre seus mundos interno e externo. Nenhum artista tolera a realidade, temos arte para não perecermos da verdade. Disse Nietzsche. Arte e amor são expressões-chave de sua liberdade. Você é capaz de enfrentar sua própria morte e ansiedade, e moldar uma substância inovadora para transcendê-la, dispensar a dicotomia entre vida e morte, para abraçar cada uma em uma união paradoxal. Você se aventura no mundo interior, para libertar o interior para uma expressão autêntica no mundo exterior, reintegrando assim a natureza e a alma humana. Sua expressão criativa é um poderoso abraço de amor de forças cósmicas, que se uniram para criá-lo neste momento, uma ponta de lança de mudança radical, que lhe permite manipular o frágil sistema cultural e ampliar a mentalidade nele contida. Através de sua genuína catarse criativa, você é capaz de romper os limites do mero heroísmo cultural. Você é capaz de procurar e destruir a mentira cultural, que o mantém um mero peão no tabuleiro de xadrez do esquema social cotidiano das coisas. Ao fazer isso, você se abre ao infinito, à possibilidade de heroísmo cósmico. 6. Seu senso de moralidade está alinhado com a natureza e o cosmos, a metamoralidade. Ou você come a si mesmo e aos outros ao seu redor, tentando a perfeição, ou você objetiva essa imperfeição em uma obra, na qual você então libera seus próprios poderes criativos. Nesse sentido, algum tipo de criatividade objetiva é a única resposta que o homem tem para o problema da vida. Disse Ernest Becker. A sua é uma moralidade deferente à vida e, portanto, humanista. Seu heroísmo personalizado foi autorrealizado em ofício da alma. Seu ofício da alma
inclui um crescente senso de si mesmo que engloba o mundo, e, portanto, abraça uma disposição mais compassiva e empática em relação aos outros e ao meio ambiente. Seu estilo de vida é sua tela. Sua expressão criativa é seu heroísmo. Sua necessidade de tornar sua arte mais elegante é também sua necessidade de tornar a vida mais vivível e, portanto, mais saudável. E assim uma espécie de metamoralidade sobe ao topo de sua disposição criativa de vida como arte e arte como vida, pois você percebe que, para que haja arte, deve haver vida para sustentá-la. A vida é o ponto de referência sobre o qual todos os pontos de referência podem ser marcados. E como seu projeto de imortalidade é sua vida, e sua vida requer saúde, e sua saúde requer um ambiente saudável cheio de pessoas saudáveis, seu senso de moralidade é metamoral e interdependentemente robusto. 7. Você transformou a codependência em independência, e esta em interdependência. A pessoa saudável, o verdadeiro indivíduo, o homem real, é aquele que transcendeu a si mesmo. Como alguém transcende a si mesmo, como ele se abre para novas possibilidades, percebendo a verdade de sua situação, dissipando a mentira de seu caráter, libertando seu espírito de sua prisão condicionada. Disse Ernest Becker. Você libertou sua alma da prisão condicionada do status quo. Você tocou na pedra fundamental e, ao fazê-lo, descobriu a pedra filosofal. Como tal, sua autossuperação tornou-se habitual, tendo transformado sua codependência dentro da cultura, em independência fora da cultura, você se transformou em um ciclo completo de interdependência com todas as coisas, em prol de uma cultura e um cosmos mais saudáveis. Seu ego individualizado tornou-se uma ferramenta para o ofício da alma autorrealizado, equilibrando de forma interdependente as forças entre o eu como mundo, e o mundo como eu, e assim trazendo uma unificação dos opostos. Como um herói cósmico, você trocou os confortos culturais de uma vida segura e blindada pela vida aventureira, insegura e vulnerável. Você já enfrentou o problema da vida de frente, perguntando-se: em que nível de ilusão eu vivo? Pois você entende que a ilusão é primordial para o animal simbólico criador de significado que é a humanidade. E assim você escolheu o jogo criativo, como a forma mais elevada de ilusão. Através de sua arte criativa única da alma, você ligou seu eu interior secreto, seu talento genuíno, seu anseio interior pelo absoluto, ao próprio fundamento da própria criação. Do casulo do eu cultural rompido, emerge o misterioso eu interior, que ansiava pelo heroísmo cósmico. Seu mistério, uma vez invisível, agora alcançou significado cósmico, afirmando sua interconexão com o próprio grande mistério. O tal que não pode ser nomeado foi nomeado, mas em uma linguagem mais antiga que as palavras. Gratidão. Namastê.